Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação sobre o Evangelho, sobre a Palavra do Senhor, que a Igreja coloca para nós nesta sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, dia em que a Igreja se lembra de dois santos, Cosme e Damião. São santos mártires, pessoas que entregaram sua vida pelo amor de Jesus, e tem um apelo forte aí na nossa cultura popular, como santos aí ligados às crianças, Hoje é dia que as pessoas distribuem doces aí para as crianças, que possamos levar para as crianças não somente doces, mas a graça do amor de Jesus, que vai fazer muito bem para todos os nossos pequenos aí, as nossas crianças, aqueles que precisam crescer na fé e caminhar especialmente na catequese, no aprendizado aí sobre os sacramentos e aprofundamento da fé. Mas o Evangelho da celebração desta sexta-feira, tirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este trecho do Evangelho mostra para nós aqui Jesus que não está fazendo, não é uma pesquisa de opinião para saber se ele estava sendo conhecido ou se estava famoso na sociedade daquele tempo. Não, Jesus aqui nesse momento, ele quer saber se os discípulos sabiam quem ele é. Então ele pergunta primeiro quem que as pessoas pensavam. As pessoas não tinham ideia certa de quem Jesus fosse. Pensavam que pudesse ser até um dos profetas que tivesse ressuscitado. Eles não tinham noção muito certa de quem Jesus é. Agora, quando ele dirige a pergunta para os discípulos, Pedro responde o que Jesus esperava, o Cristo de Deus. Eles precisavam saber isso, porque já caminhavam com Jesus, ou seja, eles já tinham que ter uma certa noção de quem Jesus é. Eles estavam caminhando com ele, eles já tinham condições de ter aprendido um pouco mais sobre as realidades que Jesus ensinava. E nós, que caminhamos na fé, que permanecemos na igreja, que frequentamos as celebrações, os momentos de fé da nossa religião, será que nós temos consciência de quem Jesus é na nossa vida? Se nós agimos em relação a Jesus conforme quem ele realmente é, temos noção, temos um entendimento, conhecemos Jesus, Jesus é familiar a nós? Temos que nos perguntar sobre isso. E se não, o que precisamos fazer para que ele se torne uma realidade maior na nossa vida, que ele ocupe mais espaço na nossa vida e na nossa caminhada de fé? É preciso estar vigilante sobre isso. Quem caminha na fé e caminha com Jesus precisa sempre mais aprofundando para poder alcançar maiores graças do entendimento, do conhecimento sobre as coisas de Deus. E se você gosta dessas reflexões, renova aqui o convite de todos os dias. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para ajudar os nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Você pode também fazer lá seus comentários, dizer o que a palavra de Deus inspira em você, o que leva você a sentir, a pensar, E pode também interagir com essas reflexões nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, no Instagram da nossa querida Diocese de Divinópolis. Você deve inclusive se inscrever lá também, para ajudar aí a nossa diocese a caminhar mais na fé e mais pessoas alcançarem aí conhecimento das coisas que se realizam, Também pode acompanhar no Instagram do nosso Santuário São Judas Tadeu, aqui de Divinópolis, um lugar onde você fica sabendo das atividades lá da nossa paróquia. E também você que me acompanha sempre aí através do programa Gotas de Amor TV dos meus amigos Renato e Renata, lá de Pará de Minas. Estão no Instagram e no YouTube.
Peço a Deus, na intercessão de São Cosme e Damião, derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, sábado, eu espero você aqui para que possamos concluir bem a nossa 25ª semana do Tempo Comum. Até lá.